de amor. Como Jesus disse, cada um será julgado conforme as suas obras. Isso todos nós. Não existe privilegiados. Todos nós, o que fizermos, deveremos de mal, né? De mal, de ruim, seja por pensamentos, por atos, né? Só falei uma coisinha à toa, né? Deixou a pessoa magoada, deixou a pessoa triste, deixou a pessoa para baixo. E assim umas certas coisas que nós devemos ver que se a gente não gosta para a gente não deve fazer para os outros também, né? A família terrena é constituída por espíritos dos mais variados tipos e graus evolutivos, os quais se digladiam há milênios no curso das vidas humanas e sujeitos ao karma coletivo do próprio conjunto familiar e espiritual, povo, raça e da própria humanidade na sua eleição planetária. Sob a vestimenta carnal, os mesmos ascendentes biológicos disfarçam-se espíritos amigos e inimigos, vítimas e algozes, credores e devedores, que ali se aproximam e se ajustam sobre a condição contemporizadora e convencional do lar humano. No seio da família terrena, dessa mesma família, tanto vivem os espíritos amigos e unidos pelo amor, assim como as almas inimigas e adversas, imantadas pelo próprio ódio que geraram no passado. Durante o treino afetivo e os interesses em comum que unem os membros da mesma família, amainam-se ódios pregressos e cessam os impulsos irracíveis e que ainda ficam mais fortalecidos pelo sentimento da partida para o além. Afora de sua retificação individual, cada espírito encarnado ainda fica na dependência da correção do conjunto de espíritos afins, cuja família é também uma espécie de membro de cada povo, raça e, consequentemente, a própria humanidade terrícola, compondo a síntese do karma do próprio orbe aonde vivem. Sob dores, sofrimentos, necessidades econômicas, vicissitudes morais e dores, dramas das famílias, os espíritos reunidos pelo mesmo tipo de delitos, culpas, dívidas kármicas, então precisam amparar-se contra a agressividade do mundo exterior. Enquanto isso, os amenizem suas próprias mágoas e ressentimentos recíprocos do passado. Ademais, as alegrias e os sucessos dos membros da mesma família, quando se projetam nas esferas da arte, política, social, intelectual ou mesmo desportiva, carregam louvores e exaltações que lembram indenizações dos maus entendimentos pregressos. A euforia do conjunto, uma vez que a aventura de um familiar também se reflete no todo da parentela, aumenta a satisfação recíproca e extingue mais breve as animosidades kármicas pregressas. Em face
de cada família terrena compor-se pela afinidade espiritual e simpatia, pelo efeito recíproco do passado, ou então sobre a injunção kármica de dívidas e culpas, existem famílias tradicionalmente felizes, as quais passam pelo mundo deixando um rastro de júbilo, sucesso, venturas por parte de todos os seus componentes. No entanto, outras famílias carregam certo estigma doloroso, uma atmosfera trágica, desde a sua formação, que surpreende a história. Há famílias totalmente agressivas, egocêntricas, degeneradas, inescrupulosas, vingativas, perversas, trágicas, desventuradas, cujos membros e descendentes findam sua vida sobre o mesmo tipo de karma que os estigmatizam em consequência de vidas anteriores. Aliás, verifica-se também que em certas famílias os seus membros extinguem-se sobre o mesmo tipo de enfermidade, desde a tuberculose, a lepra, os cânceres, as formas de aleijamento, surdez, perturbações mentais que surpreendem os próprios médicos, uma vez que há falecimento da maioria por moléstia idêntica e não contagiosa, ou mesmo hereditária, cuja explicação científica induz alguma predisposição atávica, mas na realidade é o karma coletivo. Em verdade, a lei kármica reúne sobre a mesma vestimenta carnal e influenciadas pelos mesmos ascendentes biológicos, espíritos afins por força de culpas, delícias, dívidas e mazelas semelhantes, compondo estigmas trágicos sobre a dependência da mesma indenização espiritual pretérita. Comumente, uma família cujos membros sofrem acidentes ou se extingue sob forma de armas de fogo, às vezes de modo surpreendente, morrendo aparentemente sem culpa, atingidos por uma bala sem rumo ou por examinar uma pistola ou um fuzil. Trata-se de um conjunto de espíritos em prova semelhante e provavelmente de ex-caçadores que no passado divertiam-se em acabar com os pássaros das florestas. Há o karma de vários componentes de um agrupamento familiar e que coincide de morrer de câncer. Isso constitui um estigma para a ciência profana. No entanto, são comparsas que operaram em favor do próximo por ações negativas de magia, maledicências, calúnias, prejuízos ou extrema inveja. Em outros eventos, verifica-se que os descendentes de certas famílias desencarnam por afogamento, cumprindo o karma de pirataria, quando lançava ao mar os tripulantes dos barcos apreendidos. Outras vezes, pais infelizes curtam a desdita angustiosa de só gerarem filhos retardados, mongoloides, hidrocéfalos ou esquizofrênicos, ignorando que foram responsáveis pelo vício da cocaína, morfina ou ópio nos espíritos dos seus próprios descendentes atuais. Enquanto a humanidade ignorar o conceito evangélico de que cada um será dado segundo as suas obras,
jamais o homem alcançará a aventura de uma existência tranquila. Sob a regência do livre-arbítrio que permite ao espírito organizar a sua vivência nos mundos físicos, ele ainda fica enquadrado no esquema retificador do seu karma, o qual, sem dúvida, foi também uma causa que termina por reduzir a própria ação desse livre-arbítrio. O espírito deve sempre pesar e balancear quais são os prejuízos que poderá causar ao seu próximo, toda vez que se movimentar para atender à satisfação das próprias necessidades e prazeres. Sobre o conceito do senso comum, em que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, o homem deve medir rigorosamente o efeito dos seus passados, dos seus passos na senda humana, porquanto há de pagar até o último ceitil toda a culpa, o prejuízo causado a outrem. Então, gente, esse espaço de tempo, nós vimos o que a gente vê por aí, né? E as pessoas ficam horrorizadas. Nossa, você viu o que aconteceu por ali? Nossa, você viu? Então tá explicando, explicou em poucas palavras por que que acontece isso. Não é um acaso, nada é por acaso, gente. Nossa, uma mínima coisa tem ligação com o nosso passado desventuroso, nosso passado pesado, fazendo coisas, né, para esse, para aquele, e teimando, né, teimando em não seguir o bem, teimando em não seguir aquilo que Jesus nos deixou, nos ensinou. E morreu por nós todos, gente, deixando livre a cada um, né, a sua própria vida. E agora, depois de tanto tempo, né, nós estamos vendo que realmente qualquer fato, qualquer coisa, nós inegavelmente iremos ter que passar por aquilo que a gente prejudicou o outro, que a gente fez, né? E às vezes a gente escuta falar, né? Eu vou aproveitar a vida, ela é curta, né? Mas ele não está sabendo que se ele morrer a qualquer momento, ele vai ter que voltar a fazer aquilo que ele estava pensando em fazer, ou mesmo prejudicando a cada um, né? A gente está vendo ainda, gente, que há muita falta de respeito com relação ao nosso próximo, né? Não é porque a gente está bem, o que tem, né? Não é? A gente tem que parar um minuto. E aquele que está ali na esquina que a mulher está morrendo de câncer? E aquele nosso irmãozinho que passou agora há pouco, abismado, olhando para o chão sem conseguir arrumar um emprego? Não podemos arrumar um emprego, mas podemos conversar com ele. Peça para que ele tenha fé, que é o momento que ele está passando. Existem 1000 maneiras, gente, para vocês levantarem aquela maneira, aquela pessoa que mostra no seu semblante que está sofrendo, que está passando por momentos difíceis na sua casa. Então, continuando outra ocasião, desejo que nosso Pai esteja no lar de todos nós.